que eu vou repassar para vocês de forma bem sintetizada. Isso você vai ver no curso de forma muito bem detalhada, tá? Então, ao produzir o texto, ao se deparar com o texto dissertativo argumentativo, o INEP ele te apresenta uma proposta de redação. Nessa proposta de redação, você vai se deparar com um conjunto de textos que nós vamos chamar de textos motivadores. Além dos textos motivadores, você vai se deparar com um comando que nós vamos chamar também de enunciado. Dentro desse comando, ele vai determinar o tipo de texto, ele vai te apresentar o tema e vai fazer uma síntese das competências, tá? Vai dizer selecionar, relacionar, organizar fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista, apresentar uma proposta de intervenção, porém sem ferir os direitos humanos. Essas orientações básicas, elas são a base para que você consiga realmente desenvolver um excelente texto. A partir do momento que você se depara com a proposta, você vai fazer a leitura e o entendimento do tema. Observe a leitura e o entendimento do tema. Primeiro, a técnica ela é infalível. O tema da redação, ela se estrutura, ela tem uma estrutura muito clara. Dentro dessa estrutura do tema, nós vamos ter a palavra norteadora, tá? A palavra norteadora é a palavra que vai direcionar você na abordagem. A partir do momento que você se depara com a palavra norteadora, sempre é importante você evidenciar a problemática, tá? Então, se eu tenho uma problemática dentro de um contexto brasileiro atual, eu preciso, a partir dessas informações, fazer reflexões e fazer levantamento de algumas hipóteses. Ou seja, o que causa esse problema? O que faz com que esse problema exista? E aí você vai elencar razões para isso. E logo, a partir do momento que você consegue identificar essas causas, você sabe que toda causa ela leva à consequência. Muito importante você ter essa percepção, porque isso vai fazer com que o seu texto ele fique bem mais estruturado, tá? Quando você consegue fazer esse levantamento, você vai definir o seu posicionamento, que nós vamos chamar de tese. A tese é a sua opinião. E aí é importante que você perceba que há vários tipos de tese, mas nós vamos trabalhar com duas formas de tese, que é a tese topicalizada e a tese aberta. O que significa uma tese topicalizada? Eu vou especificar tópicos, tá? Eu vou especificar enfoques e a partir desses enfoques eu vou desenvolver o texto, que eu posso utilizar causa e causa, causa e consequência ou consequência e consequência. É você que vai determinar a estratégia que você vai utilizar. A tese aberta é um tipo de tese que você não topicaliza, você deixa a informação mais ampla e no decorrer do texto você vai se especificar, tá? Muito importante que você conheça essas informações. Quais os elementos que eu preciso apresentar na minha introdução para que eu demonstre conhecimento e estratégia de produção? Primeiro, contextualizar, recorrer a alguma área do conhecimento, seja de história, filosofia, sociologia, na área jurídica, na área literária, na área cultural. É você que determina, porém, ao definir o teu repertório, perceba que ele precisa, de certa forma, ter uma relação com o tema. Isso é muito importante para que o corretor tenha essa percepção. Além disso, você vai apresentar o tema fazendo o encaixe com a contextualização ou o repertório apresentado. Em seguida, você vai definir a tese, como eu falei anteriormente. Ou você topicaliza ou você deixa a tese em aberto. E por último, você vai usar uma frase de fechamento. Ou seja, você deixa a introdução muito bem elaborada e essa qualidade ela continua no texto. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai abordar especificamente aquilo que você elencou como uma das causas para o problema.
dentro dessa estrutura do parágrafo do desenvolvimento, você vai seguir 4 passos importantes. Primeiro, apresentar o tópico frasal, ampliar esse tópico frasal, analisar esse repertório que você utilizou e a frase de fechamento, tá? Muito importante você seguir essa lógica, essa estruturação. Ao utilizar o repertório no espaço da ampliação, você pode diversificar o uso desses repertórios para que você demonstre para o corretor que você tem um leque de possibilidades de estratégias argumentativas. Próximo parágrafo do desenvolvimento, a estrutura é a mesma, você segue a mesma lógica, tópico frasal, ampliação, análise e fechamento. Porém, você vai diversificar o uso do repertório e da estratégia argumentativa, tá? Por último, você vai finalizar o texto, que é a proposta de intervenção para o problema apresentado. Lembre, se você identificou 2 causas que fazem com que o problema exista, logo você vai apresentar 2 propostas de intervenção, logicamente. Não esquecendo que você precisa utilizar os 5 elementos que eles são obrigatórios para que você consiga atingir o nível 5 da competência 5, tá? Que é o agente, a ação, o meio, o efeito e o detalhamento. Perceba que essas ações, elas precisam cumprir à risca todos os caminhos que esteja relacionado ao problema abordado. Feito isso, logicamente você vai fazer o seu planejamento, seu projeto, o seu esboço do texto e aí você vai pôr em prática a partir dessas orientações, tá? Me siga aqui no Instagram, se inscreva no meu canal no YouTube, que você tem dicas infalíveis para você alcançar excelentes notas. Tamo junto, um abraço.